Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do Devolve Club. E hoje o assunto que nós vamos discutir, ele é bem interessante e boa parte de vocês não dá atenção devida a esse tipo de valvopatia. Antigamente, todo tipo de acometimento da válvula tricúspide era ignorado. Na segunda edição do Brown Audio, Tratado de Medicina Cardiovascular, o tratado mais utilizado por cardiologistas. Lá na segunda edição, falava que a válvula tricúspide era uma válvula que não deveria receber atenção e que se ela tivesse disfunção, apenas o ato de corrigir os outros problemas, outras valvopatias, naturalmente a válvula tricúspide voltaria a funcionar perfeitamente. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim. Nós vemos impacto prognóstico negativo na valvopatia tricúspide, principalmente do tipo insuficiência, e intervir no momento certo é fundamental. Toda vez que a gente for falar de valvopatia tricúspide, insuficiência tricúspide, você tem que ter já na sua mente uma série de gatilhos, um racional fisiopatológico e mais, saber encontrar essa valvopatia no paciente. Quando você vai examinar o paciente, você precisa entender o que você está encontrando, quais são os achados que você está ali diante deles. E para você poder entender isso, conceitos básicos e fundamentais da insuficiência tricúspide são importantes, são fundamentais e fazem a diferença quando você for avaliar o seu paciente beira-leito. Quando você for examinar o seu paciente, ali é você, ele e seu estetoscópio. Você tem perguntas a fazer, achados no exame físico e colher essas informações faz você resolver o problema do seu paciente, faz você encontrar um diagnóstico adequado e propor uma intervenção mais assertiva, um tratamento mais assertivo, ok? Então hoje nós vamos discutir os aspectos de fisiopatologia e exame físico da insuficiência tricúspide. Vamos trazer esses dados para que a gente possa colocar no dia a dia da sua prática clínica diária. Então, trazendo essas informações aqui para o centro do nosso debate, primariamente é muito bom saber o que é insuficiência tricúspide. Ah, Thiago, você não ia falar de outras coisas? Tudo bem, vamos trazer apenas um conceito rápido e fundamental. Insuficiência tricúspide, para você que já acompanha o canal há mais tempo, pode parecer óbvio, mas se você está conhecendo a gente agora, insuficiência tricúspide é a incompetência que a válvula tricúspide tem de evitar a sua regurgitação. Normalmente, o sangue sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito e durante a ejeção do ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar e aí vai lá para o pulmão, você receber aquela troca de oxigênio que vocês já estão acostumados. Quando o ventrículo direito contrai, a válvula tricúspide tem que estar fechada para evitar que o sangue volte. O objetivo é que ele vá todo para frente. Se ela falha nesse objetivo de evitar que o sangue volte, ela desenvolve uma insuficiência tricúspide. Então, é o retorno do ventrículo do sangue que está dentro do ventrículo direito para o interior do átrio direito, lado direito do coração, ok? Então, se a válvula não consegue fechar adequadamente, ela pode originar uma insuficiência, uma regurgitação tricúspide. Perfeito? Dito isso, partimos para o próximo ponto, que é exatamente o aspecto que você vai encontrar nesse contexto. Então reparem vocês aqui nesse slide bem ilustrativo, tá ali o desenho no meio para você entender a anatomia que está sendo mostrada na ecocardiografia. E a gente sempre vai discutir ecocardiografia aqui, é um exame quase que beira-leito hoje em dia, então conhecer fundamentos da ecocardiografia, conhecer as janelas é fundamental para você no seu dia a dia. Aqui nós estamos diante de uma janela apical de 4 ou 5 câmaras, a depender se você vê a via de saída do ventrículo esquerdo. Mas qual é o nosso objetivo aqui? ênfase do lado direito do coração. Olha então que ventrículo direito e átrio direito estão sendo muito bem mostrados, ok? De um lado, um exame normal, uma válvula que coapta bem. Do outro lado, uma válvula que não coapta bem. Perceba que quando ela não fecha completamente. E ali surge uma insuficiência. Como ela não fecha, quando o ventrículo contrair, o sangue acaba escapando para o interior do átrio direito. E esse não era o caminho que ele deveria seguir, ok? Dando seguimento, agora eu coloquei um collar para vocês, coloquei uma das ferramentas da ecocardiografia para que você possa ver aquele jato de regurgitação, ok? Nós vamos discutir isso aqui várias vezes em várias apresentações de como o collar se comporta. De forma geral, tudo que é vermelho está se aproximando do transdutor, tudo que é azul está se afastando do transdutor. Se eu estou na ponta do coração e eu estou vendo azul, significa que o jato está se afastando, portanto, saindo do interior do ventrículo direito e indo para o átrio direito. E isso é patológico, como a gente acabou de discutir. Posso, inclusive, utilizar a complementação tridimensional. Eu reconstruo aquela válvula no espaço e observo que, quando ela fecha, olha o buraquinho ali, eu consigo ver o local por onde acontece a regurgitação. Então, é mais uma ferramenta que nos ajuda a diagnosticar uma valvopatia. E como toda valvopatia que a gente discute aqui no nosso canal, nós temos sempre que saber se ela é primária ou secundária. Qual é a etiologia que nós estamos lidando? O que nós estamos lidando? Falar só a valvopatia
pouco interessa, pois entender a diferença, se ela é primária ou secundária, faz você tomar decisões fundamentais entre intervir e não intervir, por exemplo, entre dar remédio e não dar remédio. Então, entender essa etiologia é fundamental. Então, você tem que conhecer a anatomia, conhecer a fisiologia da válvula para você entender se aquilo ali é uma disfunção primária ou secundária. Quando a gente fala em primária ou secundária, de forma geral, primária é quando você tem acometimento direto de folhetos e ou cordas. Então aqui você tem um prolapso, aqui você tem uma endocardite, aqui você tem uma doença reumática. E quando você fala em funcional, ok? Ou secundária, você tem o envolvimento do ventrículo, o envolvimento do anel, a estrutura muscular em volta daquela válvula. O folheto e a corda são normais e a dilatação das cavidades, por exemplo, traciona esses folhetos, afasta um do outro, gerando aquela coaptação inadequada, igual vocês viram nas imagens anteriores que a gente acabou de discutir. E repara que do ponto de vista de prevalência, 80% das vezes que nós falamos em insuficiência tricúspide, estaremos diante da etiologia funcional. A etiologia primária ela existe, ok? Mas a ocorrência dela, a incidência dela é bem menor. 20% dos casos só tem etiologia primária e 80% etiologia secundária. Então, vamos entendendo isso para ir construindo na nossa mente um caminho fisiopatológico, um caminho de raciocínio clínico para você, na hora que encontrar o seu paciente, saber tomar a melhor decisão. Dando seguimento, quais são os mecanismos que nós temos numa disfunção funcional, ok? Que me interessa agora discutir a funcional, já que ela é muito mais prevalente. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Basicamente é igualzinho na insuficiência mitral. Eu vou deixar inclusive o link para você pode clicar em cima ou ali embaixo no nosso texto de uma aula que fala sobre isso, de discussão de mecanismo de insuficiência mitral. E aqui é bem parecido quando eu falo em insuficiência tricúspide. Eu posso ter a dilatação do anel tricúspide, ok? Onde a dilatação do anel traciona os folhetos no plano horizontal, ok? E eu posso ter a dilatação de cavidades, onde o ventrículo direito dilatado puxa as cordas e afasta as cúspides. E esse mecanismo tem que ser bem compreendido, pois é ele que vai te ajudar a entender como intervir, por exemplo. Então, da mesma forma que eu tenho que saber se é ou não uma insuficiência ou uma estenose, qual é a válvula acometida, tricúspide mitral aórtica, também tem que saber se é primária ou secundária e também tem que saber os subtipos. Dentro da secundária, qual é o tipo? Dentro da primária, qual é o tipo, ok? E é esse raciocínio que nós vamos construir juntos. O que acontece, né, quando você tem essa alteração anatômica da tricúspide? Quando o anel tricúspide dilata, repara então que ele faz uma dilatação muitas vezes até assimétrica, mas ele muda a conformação espacial. Ele era bem tridimensional, ele era em formato de sela de cavalo, e aí quando ele dilata ele vai ficando plano, ele vai ficando afastado, as cúspides acabam se afastando, ok? Então repara, se você tivesse pontos estratégicos nesse anel tricúspide e acompanhasse ao longo do tempo por essa evolução, olha como muda a localização dos pontos, principalmente na parede livre do ventrículo direito. Aquele ali é o ponto onde aquele anel é mais frouxo, ele é mais flácido, então é mais fácil de dilatar naquela topografia. Isso não quer dizer que o restante do anel não possa dilatar. Pode, mas esse é o local onde tem maior ocorrência de dilatação do anel. É naquele ponto ali que você pode encontrar uma exacerbação da disfunção do tipo regurgitação, ok? Ok, então a gente já discutiu aqui, agora a outra discussão é quando o ventrículo direito dilata. E é bem parecido com a miocardiopatia dilatada do ventrículo esquerdo, né? Então você está ali, um ventrículo tamanho normal, um escapezinho tricúspide de nada acontecendo. E aí ele inicia um processo de dilatação do ventrículo, aquela parede começa a aumentar, isso começa a puxar as cordas e agora aquela regurgitação tricúspide, que era pequenininha, já está ali moderada é importante, e se esse processo continuar, se ele progredir, se esse ventrículo continuar dilatando, olha só, você traciona todo o folheto, então você afasta o plano de coaptação e você gera uma regurgitação tricúspide aqui já de grau mais avançado, de grau importante. E a partir do moderado, em geral, você já começa a encontrar impacto clínico, já começa a encontrar impacto na curva de sobrevida desse grupo de pacientes. Então, só de saber isso daqui já é um marcador prognóstico. Olha só que informação importante. Se você entender a etiologia da insuficiência mitral, da insuficiência tricúspide e entender como ela está se comportando, você já sabe qual é o caminhar do seu paciente. É muito mais fácil conversar com o paciente, convencer ele de uma possível intervenção, porque você sabe o que vai esperar.
A família fica bem informada, o paciente fica bem informado e você toma a decisão mais assertiva possível, ok? Então repara que nesse momento aí onde o ventrículo está muito dilatado, você acaba tendo impacto em toda a circunferência, mas a parede livre do ventrículo direito, lembre-se, é a mais acometida por uma questão anatômica, ali é um pouco mais fácil de dilatar, perfeito? E da mesma forma que a doença mitral, se você observar o comportamento anatômico através da ecocardiografia daqueles folhetos, você sabe se você está diante de uma dilatação de anel ou dilatação de ventrículo direito. Repara que aqui a situação da horizontalidade do anel acaba se traduzindo nesse plano de coaptação mais plano. Já a dilatação do ventrículo direito não, você vê aquela formação do tente, daquele triângulozinho, como vocês podem acompanhar aqui nesse zoom que eu estou dando para vocês. Então olha só a diferença da conformação anatômica, que isso aí eu pego pela ecocardiografia e eu conseguiria dar essa informação para você e você já sabe como conduzir. Perfeito? Agora vamos dar ênfase em fisiopatologia e achados do exame físico da insuficiência tricúspide. Foco mesmo na etiologia funcional, pois boa parte dos pacientes que você vai encontrar é exatamente esse o acometimento. Então vamos lá. Primeiro entendendo a fisiopatologia básica. Isso aqui é fisiologia lá do início do ciclo básico, mas é muito importante. Reparem vocês a diferença da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Por que eu estou falando isso? Olha só, todo o retorno venoso que vem da periferia, que vem do nosso organismo em direção ao coração, ele é acomodado pelo ventrículo direito. Passa no átrio direito, chega no ventrículo direito e o ventrículo direito, diante de todo esse volume, ejeta ele para o pulmão, local de troca gasosa, local onde o sangue venoso torna-se arterial. Perfeito? Então, todo esse sangue tem que chegar do lado direito do coração, composto de átrio direito e ventrículo direito. Se tem uma repercussão nessa localização, tudo que está para trás pode sofrer impacto. Então, se eu tenho uma insuficiência tricúspide, tudo que está para trás sofre impacto. Átrio direito, veias cavas e circulação periférica. Não é esperado que se você tiver uma alteração da tricúspide, você vai encontrar um pulmão congesto. Por quê? Porque tudo que está à esquerda está normofuncionante, por exemplo. Então, se o sangue chegou no pulmão, ele vai embora. Ele não vai ficar represado no alvéolo, ok? Então você não deveria ter repercussão pulmonar nesse contexto. Agora, repercussão periférica, sistêmica, principalmente por insuficiência ventricular direita, sim, você vai encontrar quando você tem uma doença avançada na topografia da tricúspide. Então, entenda a fisiologia da circulação periférica, circulação pulmonar, para você compreender os achados clínicos desse paciente. Isso aí vai te ajudar a tomar as decisões e fazer um diagnóstico adequado. Então, entenda que se você ter repercussão do lado direito do coração, você vai encontrar um paciente com edema periférico, você vai encontrar um paciente com hepatomegalia, você vai encontrar um paciente com turgência jugular. Por quê? Porque isso tudo está para trás da válvula acometida, está antes, e é ali que fica a repercussão hemodinâmica, ok? Então é um paciente diferente do paciente com insuficiência cardíaca convencional, que é aquele paciente com dispneia, com pulmão congesto, não é? Aqui não, aqui você vai ter um paciente anasarcado, um paciente com empachamento, um paciente com fadiga, são outras queixas. Então a tricúspide se manifesta diferente das valvopatias do lado esquerdo do coração. Dando seguimento, é exatamente o que eu acabei de falar. Quais são as queixas? Aqui é fadiga e astenia, é um débito cardíaco reduzido, então o paciente não consegue empurrar o sangue para frente, o sangue não vai para o pulmão como deveria, ele fica represado. Represado aonde? Veia cava, fígado, espaço peritoneal e membros inferiores. Então ele é um paciente com edema de membro inferior, ele é um paciente com ascite, ele é um paciente com hepatomegalia. Por quê? Por congestão venosa sistêmica, porque o ventrículo direito não empurra para frente. Quando ele aperta para empurrar, escapa sangue de volta. Isso aí acaba represando, acaba dando essa sobrecarga de volume. E se você tem apenas uma lesão tricúspide isolada, não tem outro tipo de lesão, você não vai ter congestão pulmonar. Por quê? Por esse mecanismo que eu expliquei para vocês. Então o paciente está edemaciado, anasarcado muitas vezes, tem uma hepatomegalia dolorosa, e aí você vai examinar esse paciente, pulmão limpo. Esse é um paciente que tem uma insuficiência ou uma estenose, que seja tricúspide isolada. O lado esquerdo do coração, válvula mitral e válvula aórtica, não tem repercussão significativa. A doença se localiza exclusivamente do lado direito do coração. Isso já te ajuda a fazer um diagnóstico. Vamos lá.
Na ausência de hipertensão pulmonar, o manejo ainda é mais fácil. É basicamente controle de volemia. Mas se você tem hipertensão arterial pulmonar, principalmente em nível importante, o manejo é muito mais difícil, mas essa é uma discussão mais quando você está diante da hipertensão pulmonar idiopática, ok? Aqui, se você imaginar que você tem níveis pressóricos do lado direito do coração, próximo dos normais ou não tão elevados, o controle clínico é um pouco mais fácil, perfeito? E nós podemos ter inclusive queixas de pulsação no pescoço por dilatação venosa. Quando o ventrículo direito contrai, ele ejeta muito sangue de volta, retrogradamente, o que é a doença. Isso aí distende a jugular, distende a cava. Isso pode causar desconforto. E é aí que você encontra uma turgência jugular patológica. Esse paciente sobrecarrega a periferia com volume, porque aquele volume não vai para frente, ele acaba retornando. E o ato de retornar esse volume leva essa turgência jugular, que você vê se ela é patológica, deitando o paciente, inclinando a cabeceira da maca e medindo o tamanho da jugular desse paciente, ok? Mas vocês já sabem isso, vamos adiante para a gente entender um pouco mais da fisiopatologia. Vamos lá. Então, o que você encontra nesse paciente? Ascite refratária, hepatomegalia por as custas de congestão venosa, cirrose hepática, pacientes com fases avançadas de insuficiência tricúspide e quadros prolongados de hipertensão porta por congestão sistêmica podem evoluir com cirrose. A gente chamava isso aí antigamente de cirrose cardíaca. É o indivíduo que tem uma insuficiência ventricular direita, esse sangue fica represado e o aumento da pressão nessa topografia pode levar à morte de hepatócitos. E a morte progressiva de hepatócitos leva a um processo de fibrose, evoluindo com cirrose. Isso aí acontece em quadros muito avançados, evolução tardia. Não é o comum, mas pode acontecer e você tem que estar ligado nisso e procurar quando for necessário. Edema de membros inferiores podendo evoluir inclusive com a nasarca, que é aquele edema difuso, tamanha a congestão volêmica sistêmica que esse paciente encontra. Até alguns pacientes podem apresentar uma síndrome parecida com a síndrome da veia cava superior, principalmente quando você tem um tumor, comprimindo os vasos de retorno venoso dos membros superiores, você vê toda aquela pletora, aquela ingurgitação venosa, pode acontecer também em quadros mais avançados de insuficiência ventricular direita, às custas de insuficiência tricúspide. Toda essa sobrecarga de volume, chega uma hora, o ventrículo direito não aguenta mais e entra em disfunção sistólica. E a turgência jugular, que talvez seja o achado mais fácil para você encontrar beira-leito e já levanta uma série de insights, uma série de bases, de conceitos fundamentais que você tem que ter para fazer um diagnóstico. Então vamos lá, qual que é a evolução, como você encontra? Surgiu a regurgitação tricúspide e você não corrigiu ou não sabia, esse paciente nunca tinha passado com você. Esse volume regurgitante acaba gerando uma maior dilatação do ventrículo direito, que aumenta a regurgitação. Surge um ciclo vicioso, você consegue entender isso? Então veja bem, toda aquela regurgitação vai para o ato direito, tem que voltar para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e joga de novo para trás. Então você tem cada vez mais volume circulando naquela topografia. Esse ventrículo vai dilatando cada vez mais e um ventrículo muito dilatado, como vocês viram, pode tracionar ainda mais as cúspides da tricúspide. E aí surge um ciclo vicioso. Quanto mais regurgitação acontece, mais dilatação acontece, que leva a mais regurgitação. Isso aí, em algum momento, pode desequilibrar e o paciente descompensar na sua frente. Vamos imaginar então aqui exatamente esse contexto. A partir do momento que essa regurgitação tricúspide torna-se insustentável para aquele ventrículo direito, você começa a ter sinais de disfunção sistólica do ventrículo direito. E aí toda essa história que a gente trouxe até aqui de edema, nasarca, hepatomegalia, ela se torna muito mais pronunciada e o paciente evolui com fadiga, má perfusão periférica, porque ele não consegue jogar esse sangue para frente, então o débito cardíaco cai porque ele não consegue manejar essa pré-carga muito aumentada. E aí você tem a situação mais extrema, que é a disfunção sistólica do ventrículo direito, mais uma insuficiência tricúspide de grau importante. Como que é o exame físico desse paciente? Vários achados aqui da fisiopatologia já vão te ajudar a compreender muito facilmente o que encontrar nesses pacientes. E de forma geral, eu sempre divido o exame físico de pacientes portadores de valvopatia em dois grandes grupos. Os achados auscultatórios, onde você vai examinar o precórdio desse paciente, e os sinais periféricos, como que esse paciente se manifesta. E aí a gente vai discutir pulso, edema e tudo que a gente acaba discutindo. Vamos dar primeiro ênfase na ausculta desse paciente. Primeira coisa, como que é a ausculta? Lembra quais são os focos? É muito importante você conhecê-los. Então, tá ali o paciente na sua frente, você vai achar o famoso ângulo de Louis, que é
compatível com o segundo espaço intercostal. De um lado e de outro você encontra focos. Do lado direito, o foco aórtico e do lado esquerdo, o foco pulmonar, exatamente na borda external, na altura do segundo espaço intercostal, que você localizou pelo ângulo de Louis. Seguindo nos focos, você tem o foco tricúspide e o foco mitral. O foco mitral é aquele na ponta do coração, ictus cordis, é onde a pontinha do coração encosta no tórax. De forma anatômica, é o quinto espaço intercostal, linha M clavicular, de forma geral, mas decora dessa forma, é lá no ictus, perfeito? O foco tricúspide é no quarto, quinto espaço intercostal, exatamente na borda external esquerda. Então repara, achou o pulmonar lá em cima, desce até o quarto, quinto espaço intercostal, você está diante do tricúspide, foco tricúspide, perfeito? E entre o aórtico e o mitral surge o aórtico acessório, que é um outro foco muito importante para a valvopatia aórtica. Não é o tema da nossa discussão hoje. Em outros vídeos que a gente faz aqui no canal, você vai ver que ele é muito importante e pode te ajudar no diagnóstico. Perfeito? Esses são os focos básicos da ausculta que você tem que saber. Seguindo aqui, qual é o nosso foco da aula de hoje? O foco tricúspide, porque nós estamos tratando de uma valvopatia tricúspide. Então, tá ali bonitinho em amarelo para você poder acompanhar. E o que você vai encontrar nesse foco diante de um paciente com insuficiência tricúspide? Um sopro sistólico contínuo no foco tricúspide. Esse é o achado básico de uma insuficiência tricúspide na ausculta. Então você vai lá no foco tricúspide, mas é importante isso? É muito importante. Se você coloca o seu estetoscópio em outro local, coloca, sei lá, num foco aórtico e escuta um sopro sistólico, você não está diante de uma insuficiência tricúspide, você está diante de uma estenose aórtica. Então o foco para você entender qual foco você está examinando, faz toda a diferença no seu raciocínio clínico. E isso aí te ajuda a saber a melhor forma de solicitar, por exemplo, manobras. Okay? Então, primeira coisa que tem que fazer, coloque na sua cabeça um step by step, localize adequadamente o foco. Não esquece de auscultar o paciente antes de localizar o foco. Localizou o foco? Parte para a ausculta. O que você viu? É sistólico ou diastólico? E aí, qual a característica do sopro? É contínuo? É regurgitativo? É em diamante? Aí você parte para esse tipo de análise, entendeu? Então, como que é na insuficiência tricúspide? Foco tricúspide, perfeito, é sistólico e qual a característica? Contínuo. Sempre contínuo, perfeito? E não para por aí. Nós temos um achado fundamental na insuficiência tricúspide e que vai fazer o seu diagnóstico. É exatamente aqui que você bate o martelo. Por quê? É um tipo de ausculta que varia com o ciclo respiratório. Então você vai lá, coloca o estetoscópio, foca o tricúspide, presta sua atenção e fala assim, isso aqui é um sopro sistólico e ele é contínuo. E aí você começa agora a correlacionar o que você está ouvindo com a respiração do paciente. E tem um achado muito interessante. Quando ele inspira, o sopro aumenta de intensidade. Quando ele expira, o sopro diminui de intensidade. Inclusive, se você pedir isso beira-leito para o paciente fazer durante um exame físico, recebe um nome de uma manobra de Rivero-Carvalho, ok? E ela te ajuda a diferenciar esse sopro apontando para a tricúspide. Mas você sabe como que a manobra de Rivero-Carvalho funciona hemodinamicamente no paciente? Para você ter essa leitura hemodinâmica, vamos lá. Primeira coisa, quando o paciente inspira, o que você cria dentro da caixa torácica? Um ambiente de pressão negativa. Por quê? Porque quando eu inspiro, eu puxo o ar. Para o ar sair do ambiente e vir para dentro do meu pulmão, eu tenho que criar uma pressão negativa lá dentro. E quando eu expiro, eu aumento a pressão dentro do tórax para poder expulsar esse ar pelo meu nariz e devolvê-lo para o ambiente. Então eu crio uma oscilação de pressão dentro do meu tórax, basicamente pelo funcionamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então quando eu inspiro, o diafragma desce e o intercostal expande. Ao fazer isso, eu aumento a caixa torácica e puxo o ar para dentro dele com pressão negativa. E o movimento inverso é feito na expiração. Perfeito? Agora uma leitura. Toda vez que você faz esse movimento para o ar entrar e o ar sair, o sangue do seu corpo também sofre essa repercussão. Então, quando eu inspiro, entra ar pelo nariz e entra sangue pelas veias dentro do meu tórax. E quando eu expiro, sai ar pelo meu nariz e eu dificulto a volta do sangue para dentro do tórax, porque a pressão ali dentro aumentou. Então, transitoriamente, eu puxo o sangue também e eu expulso o sangue, eu dificulto a entrada dele dentro do tórax. Feito esse racional, vamos lá.
A inspiração, então, o diafragma desce na contração e o intercostal te ajuda a expandir o gradil costal. E na expiração, o contrário. O diafragma sobe e o gradil costal diminui, ok? Então vamos lá, eu crio uma pressão negativa dentro do meu tórax para o ar entrar, essa é a inspiração, e crio uma pressão positiva para o ar sair, essa é a expiração. A mesma coisa acontece do ponto de vista de sangue. Eu crio uma pressão negativa, eu puxo o sangue para dentro do tórax. Eu crio a pressão positiva, eu evito que ele entre, eu expulso ele, eu dificulto que ele entre na minha cavidade torácica. Então tá aqui, ó, mostrando um impacto sobre isso, já que o gradil costal e o tórax, ele acomoda tanto o pulmão como o coração. Então a repercussão das pressões é a mesma para dentro do pulmão e para dentro do coração. Isso é muito importante quando nós vamos entender o comportamento hemodinâmico que a gente sofre durante o ciclo respiratório. Vamos lá, vamos ver como é que é aqui. Então você tem esses dois cenários, o ar entrando e o ar saindo, o sangue entrando com mais dificuldade ou saindo, se você fizer um movimento um pouco mais intenso, uma expiração mais forçada, ok? Aqui um experimento clássico, né, que nós tínhamos aí na época do ensino fundamental, a gente era novinho e tinha o funcionamento do nosso sistema respiratório, como que funcionava, né, como é que o ar entrava no pulmão, a gente lá novinho fazia esse experimento, pegava uma garrafinha, fazia um diafragma como se fosse um pedacinho de uma bola elástica, então você colava aquilo ali e quando você puxava aquela bola elástica gerava uma pressão negativa dentro do tórax. Reparem vocês que é o mesmo racional que nós temos, é uma forma de você reproduzir a entrada de ar nos pulmões. Ali você meio que simula, né, uma traqueia através daquele canudinho amarelo. Então quando você traciona, gera uma pressão negativa dentro do tórax desse paciente e aí o ar entra. Acontece a mesma coisa quando você faz essa respiração e o sangue também entra no tórax. É a mesma leitura. E como que nós chamamos isso do ponto de vista de fisiologia, né? Quando o sangue entra dentro do tórax, quer dizer que eu aumento a pré-carga do ventrículo direito. Toda vez que eu crio um estímulo para o sangue voltar em maior quantidade dos vasos venosos periféricos para dentro do coração, eu estou aumentando a pré-carga. Pré-carga é aquela energia que o ventrículo tem que fazer para poder acomodar esse sangue que está chegando, o volume que está chegando. Então, quando eu crio uma inspiração profunda, eu jogo ar dentro do pulmão e jogo ar dentro do tórax. Se eu jogo ar dentro do pulmão e jogo sangue dentro do tórax. Se eu jogar sangue dentro do tórax, eu estou aumentando a pré-carga do ventrículo direito. Então repare que se eu inspirar profundamente, eu jogo mais sangue no ventrículo direito. Se aquele ventrículo ali tem uma insuficiência tricúspide, está tendo que manejar com isso, eu acabo regurgitando mais sangue. Se eu regurgitar mais sangue, aumenta a minha percepção sonora do sopro sistólico, ok? Então eu respiro fundo, eu inspiro, eu jogo sangue dentro do meu coração e aumento o volume de regurgitação tricúspide. O oposto acontece quando eu expiro. Se eu expiro, eu aumento a pressão do tórax e ao aumentar a pressão do tórax, eu dificulto o retorno venoso, eu diminuo a pré-carga. Se eu diminuir a pré-carga, vai ter menos sangue dentro do ventrículo direito e, obviamente, vai ter uma regurgitação menor. Então, a intensidade do sopro diminui. Vejam vocês que simplesmente o ato de inspirar profundamente e expirar forçadamente, eu crio uma alteração dinâmica da hemodinâmica do ventrículo direito. E essa alteração dinâmica, ela acaba tendo repercussão até no exame físico durante a ausculta desse paciente. Então vamos lá, eu tenho um momento da expiração e da inspiração, e essa daqui é a alteração que nós encontramos. Vejam vocês que eu trouxe para vocês aqui um desenho ao longo do ciclo respiratório. Então imagina no tempo os ciclos respiratórios dessa forma, inspira, expira, inspira, expira. E é dessa forma com que o sopro se comporta. Na inspiração aumenta a intensidade, na expiração diminui a intensidade. E isso de forma cíclica faz você fazer o diagnóstico de insuficiência tricúspide. O nome disso, manobra de Ribeiro-Carvalho. Então vamos lá, outros achados do exame físico, como eu disse para vocês, a hipertensão pulmonar, ela traz uma clínica mais difícil de ser manejada e também tem uma alteração na ausculta, mas isso daqui é um detalhe muito pequeno, não se guiem por isso. Mas a hipertensão arterial pulmonar leva a um sopro um pouco mais agudo e um pouco mais duradouro, a repercussão um pouco maior, ok? Se você fizer uma compressão hepática, você aumenta o sopro. Por quê?
Da mesma forma, eu não falei para vocês que o sangue fica represado no fígado? Se eu vou lá e aperto o fígado, eu devolvo esse sangue para dentro do ventrículo direito. Se eu devolver o sangue para o ventrículo direito, eu aumentei a pré-carga. E você já sabe, se eu aumentar a pré-carga, o que acontece? Aumenta o volume regurgitativo, aumenta a intensidade do sopro. A leitura é a mesma. Outro ponto que eu chamo a atenção, que é muito importante no exame físico da insuficiência tricúspide, é o ponto exato da ausculta. Como vocês viram, você tem que ir no foco tricúspide, mas em casos mais avançados, esse paciente pode evoluir com uma cardiomegalia muito importante, esse ventrículo dilatar demais e o coração acaba girando. Então não é incomum que você, ao invés de encontrar esse ponto específico aqui da sua ausculta, ache o ponto subxifoide ou até mesmo o local da mitral, porque o ventrículo acabou se deslocando. Então, procura com atenção, examina com calma, examina exatamente qual é o comportamento do sopro em cada foco e de acordo com o ciclo respiratório. Isso aí vai te ajudar demais a fazer um diagnóstico mais assertivo. Perfeito? Ausculta, então finalizamos. Vamos partir para achados periféricos. Aqui é rapidinho, a aula já está acabando. Vamos lá. Os achados periféricos da insuficiência tricúspide é exatamente tudo aquilo que nós vimos na fisiopatologia. Você pode ter um pulso hepático hiperdinâmico. Por quê? Porque esse paciente joga sangue para trás e como ele lida com uma grande pré-carga e ele ejeta muito sangue de volta, aquele tórax é hiperdinâmico, ok? Então você pode encontrar pulsação no fígado, porque o ventrículo direito joga sangue para dentro do ventrículo a cada batimento. E você pode encontrar um tórax muito hiperdinâmico. Algumas pessoas, inclusive, conseguem lotar empuxo, que é como se ele encolhesse antes de expandir durante o ciclo cardíaco. Isso tudo aponta para um tórax hiperdinâmico. E você, ao palpar o fígado desse paciente, repara que você tem um impulso venoso batendo naquele fígado, que nada mais é do que a regurgitação tricúspide sendo jogada para trás em cima de um ambiente já de alta pressão. Não é incomum que esses pacientes em fases avançadas evoluam para o que nós chamamos de caquexia cardíaca, que é uma perda difusa de massa muscular, fraqueza generalizada, e esse paciente evolui com astenia, evolui com uma sarcopenia, ok? E também não é incomum encontrarmos fibrilação atrial, porque se todo o sangue do ventrículo direito eu ejeto no átrio direito, aquele átrio acaba dilatando e, como vocês sabem, átrio dilatado evolui com fibrilação atrial. Então, não é incomum na fase mais avançada esse paciente estar caquético e com fibrilação atrial permanente, ok? E lembre-se, dilatação do átrio direito faz fibrilação atrial e também entra no ciclo vicioso de regurgitação tricúspide cada vez mais pronunciada. Perfeito? Era isso então que eu tinha para discutir com vocês. Aproveita para seguir o canal, ativa o sininho, vai ter muito conteúdo de qualidade que vai fazer a diferença no seu dia a dia com o seu paciente. Conhecer esses conceitos vai te transformar numa pessoa muito mais assertiva para fazer diagnóstico e tratar uma conduta adequada. Era isso, um grande abraço e até a próxima.